Qual a sua esperança, terrena ou celestial? 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Seria impossível para algum povo viver para sempre na terra, uma vez que ela será destruída quando Cristo retornar. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 a 12, diz assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. E o próprio Jesus disse que a terra passaria. Mateus 24, 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Apesar destes textos claros dizendo da passagem da terra para deixar de existir, existem alguns grupos religiosos que insistem em que haverá servos de Deus que viverão aqui na terra para sempre. De onde partiu esse ensino diferente da Bíblia Sagrada, que só 144 mil irão para o céu? Foi o resultado de uma profecia que não se cumpriu. Apontou-se o ano de 1914 como a data que Cristo voltaria e levaria os seus para o céu, e o número de adeptos de quem isso ensinava era mais ou menos nesse número de 144 mil. Ocorre que a profecia falhou, e com o tempo foi preciso explicar para onde iriam os demais, aqueles que ultrapassaram esse limite de 144 mil. Que fazer? Só houve uma explicação plausível na ocasião. Os que passassem desse número de 144 mil iriam viver na terra. E esse ensinamento apelava para muitos, porque eles estavam e estão muito ligados a esta vida, com parentesco e outras coisas mais, e gostam da ideia de serem capazes de permanecer para sempre numa terra paradisíaca. E para o verdadeiro cristão, qual é a sua esperança? Terrena ou celestial? Para o verdadeiro cristão não há dúvida de que sua cidadania é celestial. É o que nos declara o apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E ainda convém nos lembrar das palavras de Jesus em João 14, 2 e 3, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ainda temos que lembrar da oração sacerdotal de Jesus em João 17, versículo 24, quando ele diz: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo.
Aí está o desejo de Jesus que nós estejamos junto a Ele, e como Ele está no céu, nós iremos para o seu encontro na sua volta para buscar a sua igreja. Então, nossa esperança é preservada no céu. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 5, ele diz: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, repetindo, esperança reservada no céu. E ainda em 1 Pedro 1, versículo 3, está escrito: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. E aí está então essa promessa de que nos fala a Bíblia Sagrada. Mas não é demais acrescentarmos o que diz o escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, 13 a 16, falando dos heróis da fé. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Na verdade, o cristão, ele aqui na terra é um peregrino, é um turista, é um estrangeiro, porque ele tem uma pátria celestial. Porque os que dizem claramente, mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha dele de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Paralela esta palavra a de Jesus quando partiu daqui, dizendo: vou preparar-vos lugar, depois eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E qual a esperança dos 144.000 indicados no Apocalipse? No livro do Apocalipse, encontramos que eles também irão para o céu, juntamente com a grande multidão mencionada no capítulo 7, versículo 9 do livro do Apocalipse. Mas se você ler um pouquinho mais antes, no mesmo capítulo, partindo do versículo 4, Apocalipse 7, 4, fala de um grupo especial. E vejamos o que diz o texto então. E ouviu o número 2 assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Tenha presente, meu prezado ouvinte, acerca desse povo. Quem são eles? Diz o texto: ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todos
de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000 assinalados. Da tribo de Gade, 12.000 assinalados. Da tribo de Azer, 12.000 assinalados. Da tribo de Naftali, 12.000 assinalados. Da tribo de Manassés, 12.000 assinalados. Da tribo de Simeão, 12.000 assinalados. Da tribo de Levi, 12.000 assinalados. Da tribo de Issacar, 12.000 assinalados. Da tribo de Zebulon, 12.000 assinalados. Da tribo de José, 12.000 assinalados. Da tribo de Benjamim, 12.000 assinalados. Como acabamos de ouvir, através dos versículos citados, eles são indicados como pertencendo a cada uma das 12 tribos de Israel. Então, esse grupo é só formado por judeus que se converterão a Cristo quando se encerrar a plenitude dos gentios, que somos nós. Em Romanos 11, 25 a 27, o apóstolo Paulo diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Aí está mostrando em Romanos 11, 25 a 27, que quando se completar a plenitude dos gentios, o último gentio que tiver parte no arrebatamento da igreja, ficará aqui na terra, o início da grande tribulação, quando estes 144.000 judeus se converterão a Cristo e pregarão o evangelho do reino para as multidões que também aceitarão a Cristo como Senhor e Salvador. Então, no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 4, quando eles forem mortos por causa da palavra de Deus, diz o texto: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e nem receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então estes, durante a grande tribulação, serão mortos e ressuscitarão incontinentes para estarem conjuntamente com os demais que já foram arrebatados anteriormente. Assim eles deixarão a grande tribulação e se juntarão na celebração no céu em torno do trono de Deus. Afinal de contas, a Bíblia é muito clara quando apresenta uma única esperança para o povo de Deus. Esse ensino esdrúxulo, estrambótico, de que partes vão para o céu e parte ficarão na terra, não tem base bíblica. O que nós encontramos efetivamente em Efésios capítulo 4, versículo 4, o seguinte: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação.
Não há distinção de esperança, um para o céu, outro na terra. Todos iremos para o céu, isto é, todos os que aceitamos a Cristo como Salvador e Senhor. Então, nossa vocação é celestial. Enquanto, em vista, somos cidadãos de duas pátrias, nós vivemos aqui na terra ainda. A terra onde nascemos e a celestial, quando aceitamos a Cristo como Salvador e Senhor. Afinal, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Enquanto Jesus não vem buscar o seu povo, atendamos a recomendação de Paulo, que está em Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2. Ele diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ora, se temos uma pátria celestial, como nos envolver secularmente com as coisas terrenas e dando às coisas terrenas maior tempo, maior prioridade em nossas vidas, se somos cidadãos de uma pátria celestial e enquanto aqui vivemos somos peregrinos, forasteiros, turistas? Qualquer dessas palavras servem para indicar a nossa posição transitória aqui neste mundo. Você, meu prezado irmão, é pessoa que atende à recomendação de Paulo? Você costuma buscar as coisas que são de cima? Você costuma pensar nas coisas que são de cima? Com que sua mente está sendo ocupada? Se nós nos envolvermos nas coisas terrenas, nossa mente só se volve para isso. Você deve ter uma mente treinada pela Bíblia Sagrada. Sabe que é uma mente treinada pela Bíblia? Você encara tudo sob o ponto de vista bíblico. O que diz a Bíblia acerca desse assunto? Que diz a Bíblia sobre esta atitude que vou tomar, minha decisão? Você dá prioridade às coisas celestiais ou está tão engolfado pelas coisas deste mundo, desta sociedade, que não tem mais tempo de pensar nem na sua esperança celestial? Enquanto o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 15, ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que você tenha sua mente voltada para as coisas celestiais.